Boa tarde, dando continuidade aqui à programação da Queijaria, a oitava Queijaria na tela. Hoje o nosso papo agora à tarde é com Bruno Cabral, direto da Espanha. Consegui, cara. Nossa, eu achei que eu estivesse em casa já. Eu falei, às 9 horas daqui, né? Eu vou estar em casa já. Nossa, enrolou demais. Mas tá bom, Tá na correria doida aí. é bom. Explica, dá um boa noite aí, fala o que você estava fazendo para contextualizar. Então, sabe o que é bom? Porque atrasou. Eu estava agora no concurso Lactium, né? Que eles falam aqui. É um concurso dos queijos artesanais da Catalunha, no qual eu sou jurado, fui o chefe de mesa, e eles me convidaram para ser um dos pontos, como o concurso é dividido em 10 famílias de queijo, eles, por conta da pandemia, dividiram em 10 sessões diferentes. E uma das 10 sessões foi aqui na minha loja, quer dizer, foi aqui no Templo Romano, para quem teve a oportunidade de ver hoje a nossa chamada, né, hoje de manhã, aí no Brasil, eu mostrei um pouco do Templo Romano e mostrei um pouco da loja. O bom é que atrasou isso e eu posso voltar a mostrar um pouco para quem chegou agora, um pouco da loja. A questão é que a loja está um pouco escura, porque já estamos de noite aqui, né? Mas a lojinha é isso aí, ó. Pouca coisa, 20 e poucos metros quadrados, muita cerveja artesanal, que a galera aqui pira. Cerveja, vinho, cidra. E aqui as loucuras lácteas, né? Os queijos locais, que depois a gente continua na história, eu mostro, falo por que a gente está trabalhando nisso, né? Ou pelo menos o como que eu entrei e como que a gente se encontrou, né? Também nesse mundo, nessa Via Láctea, né? Mas é isso, a gente estava ali no concurso agora e o concurso se desenrolou um pouquinho, até que para fazer todas as coisas, fazer teste de antígenos, fazer não sei o que, enrolou demais. O Bruno estaria em Barcelona agora, que o Bruno, a 60 quilômetros de onde você está, que é Vic, né, que você falou, mais ou menos? Cara, é verdade, eu nem expliquei isso, né? A minha loja chama La Caseína, eu estou numa cidade que se chama Vic, 60 quilômetros de Barcelona, numa cidade que tem 46 mil habitantes. Legal. Bom, a gente vai começar conversando, porque agora, para quem não sabe, o Bruno está às 9 horas da noite, né? A gente vai começar conversando. Conforme for, o Bruno precisa se movimentar aí. Se cair, a gente vai retomando, já combinamos isso. Se der algum problema grave de comunicação, a gente joga para amanhã a conversa, que a gente poderia ficar conversando toda a tarde aqui, até o Natal que tinha assunto. Mas vamos lá, vamos começar por aqui. Com certeza. Pô, e você tem gente importante logo mais, hein? Eu tô me sentindo pequeno, cara. Sul de Braque, Patrícia Ferraz, você é louco, cara. Cara, se você tá aqui hoje à tarde na programação da Queijaria na tela, que seria na rua, é porque você faz parte desse conglomerado de estrelas, né? Ou não é? Você é louco, cara. Bom, legal. Bom, vamos começar o papo, então. Muito obrigado para quem está chegando, aí muita gente do queijo, né? Tenho certeza que a gente vai conversar sobre muita coisa legal. Eu tenho feito alguns programas, né? Só contextualizando. Ano passado eu fiquei bem quieto, assim, porque não tinha muita paciência para live. Mas esse ano eu caí na live Mani, estou entrevistando toda a galera, produtores, já chamei um monte de lojista. Estamos começando a discutir, aproveitando esse momento louco aí de pandemia para a gente avançar em vários sentidos, né? Acho que tem sido bem importante. E o Bruno não poderia deixar de estar nesse momento, aproveitando que a queijaria na rua e tudo mais, né, que a gente faria agora. Então eu quero começar, Bruno. A gente conversou, tal, fez um roteiro para a gente poder não perder muito a linha, principalmente ia ficar 7 horas conversando, o Instagram não deixa e tudo mais. Mas eu quero começar com a introdução, que é o seguinte. Eu elenquei aqui, hoje de manhã eu elenquei algumas frases, não sei quantas são, tá fechando, acaba de fechar aí. Fecha aí para concentrar, tá fechando a loja. Mas vamos seguir, rapaz. Não para que o Instagram não deixa mais de 1 hora, não. Então vamos lá. E aí, eu estava pensando em algumas frases hoje para as pessoas entenderem, né? O quanto Fernando Oliveira e Bruno Cabral, já que as pessoas gostam de falar o nome longo, são pessoas parecidas, embora, né,
Tenho várias divergências com relação ao queijo. Aí, ó, dá uma olhada, eu vou te fazer umas perguntas. E aí eu quero só que você responda, porque eu acho que vai dar praticamente uma goleada de que você é igual a mim aqui. Mas vamos lá, ó, você vai entender para que caminho que eu tô. Primeira pergunta. O queijo tomou conta da sua vida inesperadamente? Rapaz, sem dúvida. 1-0. Segunda, você gosta muito de comer e beber bem? Pô, tá de brincadeira, cara. Tô com 115 quilos. 115 quilos e 1,90 m, né? Porque senão é pior. Terceira, 1,96 m, já bebemos e já fizemos balada junto? Efetivamente. Já fizemos projeto junto lá no início, né? Antes de começar toda essa bagunça, aí depois seguir o seu caminho? E você tava ganhando de 3-0. 3-0 pros dois, porque tá tudo igual aqui, vamos ver. Já fizemos um projeto junto e tal. Outra coisa, você fez planejamento estratégico ou a montagem da loja do Mestre Queijeiro em São Paulo foi acontecendo igual a queijaria? Eu não sabia nem o que era planejamento estratégico até eu conhecer o Daniel Strong, que ele falou assim, Bruno, você tem que fazer estratégia. Eu, putz, o que é isso? Legal, 4 já. Vamos lá, tem bastante aqui, é só a introdução. Você é uma pessoa privilegiada da elite, entre aspas, paulistana, assim como eu, mas que não se utilizou de herança nem de reserva da família e foi se virando como dava para pagar suas contas? Ih, rapaz, negócio de elite não dá certo não, cara. Cara, a gente teve que se virar como empresário. Não tem herança, eu nunca tive. Sou filho de imigrante. E sou imigrante. Então, não tive herança. Inclusive, em algum momento da minha vida, estudei em escola municipal. E as coisas foram acontecendo. E com certeza já tive problemas financeiros. Como qualquer empresário nesse mundo. Não é nem empresário, né? É comerciante. Empresário é rico. Empresário é outra história, né? Eu tô de propósito. Comerciante. Eu estou de propósito contextualizando aqui, porque as pessoas acham que a queijaria, que o Mestre Queijeiro abriram com um capital de 2 milhões, né? E que a gente estava tudo organizado, planejamento, que nós começamos um mercado assim com toda uma estratégia. Na verdade, a gente foi se virando como muita gente aí, né? Você lançou produtores que estavam no anonimato e que, pela dificuldade das inúmeras barreiras de quem é pioneiro, eu e você aqui no caso, né? A empresa, infelizmente, atrasou o pagamento e você foi crucificado por isso em grupos de WhatsApp? Eu não sei se eu fui crucificado. Não sei porque eu não estou nos grupos. Que eu tive dificuldade para pagar alguém, eu tive dificuldade para pagar alguém. De lançar produtor, cara, aí é uma coisa que a gente pensa diferente, que eu não gosto de apadrinhar nenhum produtor. Eu gosto de trabalhar com eles. De lançar um produtor, talvez... Não, quando eu falo lançar, Bruno, só para contextualizar, Caramba, não sei. O trabalho de você viajar, de você conhecer as pessoas, de colocar no mercado, sim. Você fez um monte. Sim. Cara, provavelmente teve alguém. Não sei porque tem um tipo de informação que eu prefiro que entre desse lado e saia desse lado, entendeu? É evidente que isso vem através de uma comunicação prévia com o produtor. Vamos lá, seguindo aqui para acabar a nossa introdução. Você recebeu muito queijo fora de condição de venda e mesmo assim tentou cuidar do queijo para ajudar o produtor e educar o consumidor? Demais, não sei a gente fala quantas vezes. 8-0, 8-8. Você não sabia nada de queijo, hoje sabe muito e ainda sente que é pouco pela vastidão desse mundo? Não tenha dúvida. A gente nasce sabendo nada sobre a vida e morre sabendo pouco sobre a vida. Enquanto a gente tiver o espírito esponjinha de absorver tudo, a nossa vida vai valer a pena. E vai valer a pena trabalhar e seguir com os projetos. Enquanto a gente achar que já sabemos tudo e ninguém pode ensinar nada pra gente, é melhor a gente parar. Você foi embora do país porque cansou de ser cachorro correndo atrás do rabo, Bruno? Você tá bom para jornalismo, hein, rapaz? Vou falar com a Patrícia depois para ela te contratar. Cara, sim, não tenho dúvida nenhuma, porque no Brasil a gente tem a sensação de que tá sempre chegando perto e nunca alcança, né? Então é essa sensação de estar dando volta e querendo morder o próprio rabo, né?
Então, quando a gente acha que a gente está um pouco mais cômodo, a gente volta para o princípio. Quando a gente está no princípio, a gente fala, fudeu, temos que começar tudo de novo. Quando a gente vai ver, a gente já está lá na frente. No Brasil, a sensação é essa, principalmente do comerciante e do pequeno comerciante, né? Que não chega a ser um empresário, um empreendedor comerciante. Legal, eu tô ainda no Brasil, obviamente, mas eu brinquei com você sobre isso, porque é assim que a gente se sente, infelizmente, né? Não tem política pública, não tem apoio de nenhum lado, e pelo contrário, né? Acho que a última pergunta séria que eu tenho é isso que eu vou falar, é mais ou menos isso. Acredito que você, como eu, a gente acabou sendo boi de piranha para muita coisa aí, colocando a cara para bater e colocando o peito na frente para abrir, né? E não tô aqui falando que você é Marte, nem eu, nem ninguém. Eu sei que como eu, você não se considera Marte de nada, lançador de nada, não é essa a questão. Mas o fato de ter sido boi de piranha lá atrás, com uma legislação arcaica, né? Com uma condição de trabalho ruim que a gente foi criando, então acho que mostra muito essa questão de quando você fala, e muito bem fala, de correr atrás do rabo. É muito difícil, né? Muito difícil, então só para... É muito complicado. É muito complicado, até porque o lojista tá com o pé na rua, né? Pode entrar todo mundo te vê, você está exposto, é bastante complicado, ser lojista, e no final acaba sendo aquela sensação de que o mercenário é o lojista, né? O lojista é o cara que vende caro, o lojista é o cara que transforma, o lojista é o porco, o problema é do transporte, o problema é do lojista, o problema é não sei o quê, no final você fala, porra, e aí, né? Imposto é nosso, a gente que tem que pagar o imposto, e se a gente não paga o imposto, vem a Secretaria da Fazenda bater na nossa porta, se a gente não usa luva, vem a Anvisa bater na nossa porta. Então, não estou dizendo também que a gente é o mártir da história, né? Acho que não é esse o caminho, mas o caminho é mostrar que também o lojista leva muita porrada, e de tudo quanto é lado, e ninguém fala da gente. Mas acho que isso é um papo mais para frente ainda, né? Acho que ainda... Depois. Bom, terminando aqui, acho que está 10-10, tudo que eu falei serve para você e para mim, para as pessoas entenderem como a gente é parecido. Acho que agora vai mudar um pouquinho aqui a história, vamos ver. Porque eu sei que você ama futebol como eu, né? Então eu queria saber se você, como eu, torce para o maior bicampeão do mundo, o Corinthians. Eu torço pro tricampeão do mundo, rapaz. São Paulo. É o tricolor, rapaz. Isso é uma coisa impossível. É impossível de saber o que é torcer pro meu time. Eu tava brincando com o Bruno ontem, a gente falou, divergência, pô, lembra disso, lembra daquilo, tava falando, pô, lembra falar de tudo, de futebol não vem. Eu falei, eu vou brincar de futebol. E, inclusive, para terminar, jogamos bola juntos, você era o goleiro, eu era atacante, e eu fiz gol em você, é verdade ou não é? Uai, mas o goleiro não dá para fazer gol no atacante, né? Então você pode cantar tuas glórias. Maravilha, vamos lá. Introdução feita. Bruno, conta um pouco da sua trajetória. Vai a questão de como começou, se quiser juntar na história de que você foi para Barcelona, gastronomia, e depois como a gente se conheceu. Vamos lá, papo, bola sua. Cara, na verdade, acho que vai para entrar no mundo do queijo vai muito antes, né? Eu acho que a entrada no mundo do queijo vem muito ligado à minha criação como pessoa. A minha criação como pessoa é uma criação reivindicativa, social, né? Eu fui criado pensando e eu fui criado entendendo e fui ensinado a entender que o meu trabalho não deve gerar um benefício único à minha pessoa, e senão para todos os que estão à minha volta. Então não me serve trabalhar e ganhar muito dinheiro com o meu trabalho se eu não consigo distribuir esses benefícios. Benefícios diretos ou indiretos, tanto faz. Né? Isso são valores que vêm do meu berço. Né? E a minha formação no Brasil acabou sendo muito vinculada a minha história também pessoal, que já não é cuna, já é um pouco depois da cuna, que é a escola e a faculdade, né? Eu estudei publicidade, não concluí, né, design gráfico, e não concluí o curso, porque eu cansei, era um meio muito desgastante, muito opinião pessoal, e não tinha nada a ver com a minha pessoa, com o que eu era, o que eu queria para minha vida.
decidi, aos 23 anos, mudar de país, sair do Brasil, São Paulo, para vir conhecer um pouco da Europa e conhecer outras culturas. Morei em Lisboa, depois eu vim para Barcelona. Acabei ficando, num primeiro momento, 8 anos aqui em Barcelona e estudei gastronomia. Por que gastronomia? Porque na gastronomia eu encontrei primeiro uma opção de trabalho, né? Porque ser imigrante não é nada glamuroso, senão é uma coisa bastante... Não é glamuroso, é o contrário, é o lixo, né? Não é o luxo, é o lixo. Então, aqui você trabalha com o que você pode, ou melhor, você trabalha com o que o pessoal daqui não quer trabalhar. E gastronomia é um trabalho bastante duro, é um trabalho que demanda muito tempo, muita dedicação, mas no final eu acabei gostando, porque tinha um ritmo bastante interessante para quem tem 20 e poucos anos, e a remuneração era boa para quem é um imigrante, né? Que vem de fora, sem nenhuma formação, sem nenhum contato, sem saber, inclusive, eu cheguei aqui sem saber falar castelhano nem catalão. Então, quer dizer, eu cheguei, o meu primeiro trabalho aqui foi lavar prato e lavar panela. Depois de 2 anos eu acabei estudando gastronomia, fui estudar gastronomia, e quando eu concluí o curso de gastronomia, eu tinha certeza absoluta de que eu não queria trabalhar dentro de uma cozinha, mas que eu queria muito trabalhar com o lado humano da cozinha, que nada mais humano do que comer, né? Vou entrar na estação de trem, desculpa, vou colocar a máscara. Então, o que eu entendi é que eu poderia trabalhar com alimentos ou humanidades, né? Trabalhar com agricultura familiar, com temas que são bastante humanos e que me permitiam ter um contato mais presente em contar as histórias e escolher os produtos e no final acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar numa loja especializada aqui em Barcelona, né? Apareceu a Vila Viniteca na minha vida, é uma loja centenária aqui de Barcelona, no qual eu tive o prazer de trabalhar ali durante 3 anos. Durante esses 3 anos eu fui fazer um curso de produção, também fiz um curso de produção de queijo, que a Secretaria de Agricultura daqui da Catalunha oferece para os agricultores, né? Na verdade para os produtores de leite. E depois eu decidi fazer... Bom, na verdade eu comecei a pesquisar sobre o queijo artesanal do Brasil, porque a minha ideia sempre era voltar para o Brasil. Fazer o quê? Não sei, que nem a gente falou lá atrás, né? Não tinha estratégia nem plano de negócio, eu estava simplesmente procurando informação, né? Naquele momento em que eu estava buscando tudo absolutamente sobre queijo artesanal para começar a entender. E aí eu encontrei um site, queijosartesanais.com.br, e eu encontrei você ali, né? Nesse meio virtual. Eu já tinha uma comunidade de brasileiros que vinham na nossa loja, lá na nossa loja na Vila Vinité. Chegou, depois de uns meses, um queijo duro pra cacete de seu Zé Mário, né? Com uma redinha, um queijo todo bonitinho, mas duro que doía, né, cara? Puta merda, o cara me mandou esse queijo fresco, chegou aqui duro, né? Depois de 50 dias de frete, em avião, barco, em catavento, sei lá que raio. Mas na verdade é que você fez uma comunidade pequena de brasileiros aqui, muito feliz por fazerem pão de queijo, depois fazerem outras receitas e comer o próprio queijo. E para mim, foi um start, né, com a questão de entender, ou pelo menos de provar um primeiro queijo artesanal brasileiro. Porque pensa que eu saí do Brasil como publicitário. Adorava fazer churrasco, adorava fazer arroz, mas não tinha a menor base, né? Minha base era publicidade, era design gráfico. E aí foi esse o primeiro momento em que eu provei um queijo artesanal, foi na Espanha. Casualmente, e foi você, não casualmente, que me mandou esses queijos. E aí, em 2010, eu saí da Vila Viniteca, deixei de trabalhar na Vila Viniteca porque eu queria fazer alguma coisa diferente, não queria mais trabalhar ali. E fui para o Brasil, onde eu fiquei em 2010 3 meses rodando aí em Minas, também, 3 meses com a família e tal, com os amigos, jogando bola contigo. E aí a gente foi lá fazer essa viagem para Canastra, né, acho que era Páscoa, se não me engano. A gente ficou lá no Mirante da Canastra, você me mostrou algumas fazendas, eu estava super contente de conhecer e de ver aquele território tão bacana.
para mim foi monstruoso, porque depois daquela viagem contigo, eu ainda segui, ainda fui para o Salitre, fui para Araxá, voltei para Araxá, me convidaram para participar do concurso de Araxá. Virou uma loucura essa viagem, eu não lembro quantos 1000 quilômetros, foi uma viagem muito bacana. Terra pra cá. Cara, e foi bem bacana, foi muito esclarecedor, porque no final eu tinha a pretensão de voltar para a Espanha e escrever um livro sobre o queijo no Brasil, um queijo em Minas, escrever alguma coisa sobre queijo. Eu estava fazendo essas minhas anotações de viagem, fotos e relatos de pessoas, inclusive. Mas depois de viajar tanto, esses meses aí e ver tanta coisa bacana e bonita e um território tão inexplorado, né? Um território também comercial, né? Porque naquela 2010, cara, loja especializada no estilo Vila Viniteca, ou no estilo Mestejeiro, ou no estilo queijaria, não existia, cara. Eu falava, puta, não pode ser que o único lugar que a gente possa comprar queijo em São Paulo seja no supermercado, cara. Isso não tá, tem alguma coisa que precisa mudar. Aqui eu via esse nicho. Inclusive, eu quero te lembrar que depois dessa viagem, isso a gente nem falou no papo ontem, depois dessa viagem, a gente marcou uma degustação no antigo restaurante Materello, pau de macarrão, na Rua Fidalga. O dono lá, os donos do restaurante falaram assim, não, vem na terça-feira que é tranquilo, a gente põe vinho uruguaio aqui, não vai vir ninguém, vai vir 10 pessoas, normalmente vem 30, 40 pessoas, 180 pessoas, nunca encheu tanto aquele negócio. Não dava para andar. Não dava para andar. A hora que acho que aquilo realmente foi um grande empurrão, assim, né, para entender um pouco isso, e também para mim foi como um start, como, cara, volta para a Espanha, faz as malas e volta para o Brasil, porque aqui tem muita coisa interessante para fazer. Tudo sem estratégia, sem planificação de mercado, nem nada, né? Lógico. Eu acho que esse foi a minha entrada, né, no mundo do queijo. É evidente que depois cheguei em São Paulo, não tinha loja, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, fui trabalhar em restaurante, né? Fui ser chefe de cozinha, quer dizer, na verdade, primeiro eu fui ser ajudante de cozinha, depois acabei sendo chefe de cozinha do antigo restaurante Donostia, que está na Rua Simão Álvares, ou estava na Rua Simão Álvares, e ali é onde eu conheci 3 pessoas que no final acabaram em paralelo do restaurante Donostia, eu armei a marca Mestre Queijeiro, montei a marca Mestre Queijeiro, com a gente já estava distribuindo queijo para algum restaurante, fazendo feira principalmente, né? E aí teve o Jefferson Rueda e a esposa dele, que me chamaram para, eles iam inaugurar o restaurante Átimo, eles falaram, Bruno, você tem que vender queijo para a gente. E aí, no final, por conta do próprio Jefferson Rueda e da esposa dele, eu acabei formalizando o Mestre Queijeiro, né? Acabei abrindo um CNPJ, porque eu precisava de nota fiscal, e aí vai. Eu acho que é a casualidade da vida que a gente... Talvez essas sejam as empresas mais exitosas, né? Elas acabam abrindo de acordo com a demanda, né? E vão crescendo de acordo com a demanda, não com nenhuma injeção de capital, né, que nem a gente falou no começo aí. O que aconteceu? Que em paralelo eu estava trabalhando no Donostia e lá tinham alguns sócios, do qual 3 daqueles sócios me ofereceram, falaram assim, Bruno, vamos montar a loja, tem um local aqui na rua que está disponível e tal, a gente quer ser teu sócio. A gente tem estrutura, tem financeiro, tem RH, tem não sei o quê. Eu falei, pô, eu só tenho que me preocupar com vender queijo, escolher queijo para vender? Só tem que fazer isso. Puta, fantástico, né? A gente dividiu, né? Obviamente eu coloquei a minha parte, eles colocaram a parte deles, e depois de alguns anos, algumas mutretas à parte, né? Da parte do setor financeiro deles, do setor de recursos humanos deles, no final acabou transformando isso em uma pessoa só. Eu acabei assumindo uma dívida importante para uma pessoa de classe média, né? Para um empreendedor, comerciante como eu, eram, acho que em volta de 160 ou 170 mil reais que eu acabei assumindo por conta da incompetência ou má fé de terceiras pessoas que se vendiam como a solução e que venderíamos toneladas de queijos artesanais por semana.
Então, no final, depois de que eu assumi essa dívida como minha, essa dívida deles como minha, única, foi aí onde o mestre queijeiro começou realmente a frutificar, né? Por quê? Porque eu devia a muita gente, inclusive a órgãos federais, no qual eu tive que negociar com todo mundo, parcelar, arrumar, fazer as contas, ligar para o produtor, assim, amigo, olha, acontece isso, estou devendo tanto, vamos parcelar, me ajuda, por favor, tal, tal. E eu digo que quando a gente faz as coisas com bem, a gente gera o bem, e a gente encontra pessoas do bem. E não é nenhum discursinho, não, eu acredito muito nisso, eu acho que se a gente faz as coisas com o coração, a gente está protegido. Então, eu entendi que todos os produtores naquele momento me ajudaram e aceitaram as condições que eu pedi, barra impulso, a eles aceitarem como forma de pagamento. E aqui até aproveito aqui o momento se tiver algum desses produtores que aqui assistindo, eu peço desculpas, mas eu tenho certeza que isso daí todo mundo vive, né? Todo empresário vive, toda pessoa que investe e acredita nas coisas que faz vai passar por isso. Cabe a nós, tanto empresários como fornecedores, aceitarem e terem empatia, né? Empatia e acreditar e apostar nessas pessoas que estão do nosso lado. Porque não tem outra solução também, né, Fernando? Formação da cadeia, né, Bruno? A gente está contando aqui a história do começo do seu, do meu, as histórias de família, a questão de como começou a queijaria, que é muito parecida com o do mestre queijeiro. Os problemas que você está colocando aqui são todos muito próximos, porque é uma questão de quem começa um negócio assim num mercado que é pioneiro, que foi acontecendo. E é isso que a gente vem conversando, quer dizer, precisa, essa palavra que você fala é perfeita, né? Essa questão da empatia. Então, de estar formando a cadeia, das pessoas se colocarem um pouco no lugar do outro e perceber, como a gente falou com o Falco na outra live que você até assistiu, né? A gente falou essa questão de que, assim, pô, vamos se ajudar, tem horas que não vai dar para ser, os produtores às vezes não entendem que a gente não trabalha com 4, 5 produtores, é muita gente. São projetos que não têm um capital por trás. Então, é complicado e num país que não tem projeto de país, né? Quer dizer, tudo isso acaba complicando toda a situação, então precisa de uma compreensão mútua, né? O pior é que assim, né? Naquele momento o país tinha um projeto, né? O problema é que a gente não tinha fluxo de caixa. Isso a gente sabe agora, né? Que a gente tem, né? Existia um projeto. Hoje não existe nem projeto nem presente, existe um passado. Mas a sorte é que hoje já existe um historial, né? As duas lojas já estão fortalecidas. Estão fortalecidas porque já passaram por esse momento. É um momento de praxe, é um momento em que todo empreendedor passa, né? Dificuldades. Pode ser que alguma vez volte, mas o mais importante é a gente estar unidos. Isso é o mais importante. E a união só vem com a empatia, Fê. Não tem outro caminho. Então, a gente pode agora, que já tem essa contextualização histórica, né, e já falamos bastante dos perrengues, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo aqui que sabe dos perrengues, eu tenho conversado com vários, né, comerciantes e com produtores também, tentando, de alguma forma ou de outra, sei lá se existe lado bom dessa pandemia, dessa confusão toda, mas a gente conseguir abrir espaços e conversar e perceber que ninguém é dono de nada, ninguém abriu fronteiras, não tem desbravador de nada, cada um foi fazendo aquilo que podia, da melhor maneira que podia, a vida é momento, né? E o Falco, de novo, a gente falou do Falco, outro vai falar sempre, porque o Falco se espelha muito, já escreveu aí, e vários outros produtores no Brasil foram olhando o que era bom e ruim na queijaria, o que era bom e ruim no mestre queijeiro, e todas as referências, os produtores também, falaram um monte de barbaridade, a gente sabe disso, né? Eu acho que às vezes a gente não conversou lá atrás um pouco sobre isso, quer dizer, você não concorda com um monte de coisa que eu falo, e vice-versa. Você não concordou com várias atitudes que eu tomei, e vice-versa. Isso foi uma formação natural para abrir espaço para outras pessoas. Hoje tem muita gente trabalhando com queijo, porque foram tomadas porradas atrás, fiscalizações brutais que hoje não tem mais, você tomou e eu tomei, né? O Falco também no caso. Então, assim, o mercado está numa fase assim, de apaziguamento, né, nesse momento tão triste do país, que é um desgoverno geral, que eu acho que é muito importante a gente falar dos perrengues, mas também pontuar bastante os pensamentos, o que cada um acha, assim por diante, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a colocar alguns pontos aqui.
eu tenho pedido isso para todo mundo. Então, eu sei que você está na Espanha agora, né? Já tem praticamente 2 anos, mas você está atuante aqui, tem a Comer Queijo. Então, eu queria dar essa oportunidade de novo, como foi falado para o Falco, da Comer Queijo, como a Comer Queijo atua e quais são os problemas que está se tentando resolver, sem impor, obviamente, mas colocando aí no diálogo com os produtores e assim por diante. Acho que é importante a gente começar por aí a parte mais, né, final do debate. A questão do queijo também é uma a gente acaba fazendo as coisas de acordo com o que a gente vai sentindo, o que vai acontecendo, né? Então, naquele momento, eu fiz uma visita no produtor, no Luciano Carvalho, que eu amo essa família, eu adoro o Luciano e a Helena, me acolheram, são sensacional, mas não estou aqui para puxar sardinha. A questão é que eu cheguei lá, primeira vez que eu vejo eles abrem a porteira da fazenda deles, vêm aqui, mostram a queijaria, falei assim, quero começar a trabalhar com o queijo de vocês, não sei o que, gostei demais do queijo, gostei da proposta de vocês, inclusive, que também isso é muito importante na seleção do queijo para mim. Eu disse, olha, a gente vende o queijo a R$16. Ele tinha acabado de sair no Mineiro o Queijo, já estava famoso, presidente da Procam. Rapaz, 16 conto, mas peraí, quanto é que custa para você fazer o queijo? Custa uns R$14, né, Bruno? Falei, vamos fazer o seguinte, eu te pago 24 ou 22, não lembro qual era o número, mas eu lembro que eu valorizei, quer dizer, eu ofereci mais valor pelo valor do que o valor que ele estava acostumado a vender o queijo dele. E isso eu fui fazendo com todo mundo. Fiz com o Alexandre Nurato em Araxá, com o João Melo no Salitre. Depois também a gente teve a parceria com o Oswaldinho em Alagoa, que não é produtor, mas enfim, acho que a intenção era valorizar as regiões. E hoje eu vejo que essa sobrevalorização, essa valorização naquele momento era imprescindível e inegociável. A gente precisava fazer isso para dar valor a uma tradição, a uma cultura, para oferecer oportunidades para as próximas gerações, né? Então, hoje aqui na Catalunha, por exemplo, eu trabalho com só queijos de proximidade. São todos produtores de primeira geração. Não tem um produtor que seja segunda geração. Mas a segunda geração está garantida porque o preço é justo. Né? No Brasil, não. No Brasil, a gente não tinha esse preço justo e não era garantido que houvesse futuro para as próximas gerações de produtores. Então, nesse momento, valeu, mas hoje já não vale. Né? Hoje já não vale. Depois de 10, 12 anos dessa comunicação, dessa propaganda, desse marketing marketing real, marketing positivo, né? Eu ainda acho que existe concorrência amigável, ainda acho que existe marketing honesto, ainda acho que existe publicidade transparente. Hoje já não vale, né? Não consigo entender um queijo da canastra sendo vendido a R$70 para o lojista. Não consigo ver um queijo da canastra, ou um queijo do Cerrado, ou um queijo de Araxá, um queijo Minas, de uma região tradicional. Também não consigo ver um queijo do Marajó, um queijo coalho, para não gerar polêmica em cima de uma região em concreto. Né? Mas eu não consigo ver, essas precificações são surreais. Né? Mas também são surreais por quê? Porque tem gente que paga. Né? Então, o que acontece é assim, o que eu vejo é que há muitos lojistas que trabalham com os mesmos produtores e oferecem pouca diversidade e muito pouca variação de preço. Também existe muito, eu acho que essa questão é muito delicada, né? E existe, evidentemente, o custo operacional de cada empresa, né? Ou seja, se um produtor vende um queijo e o custo dele mensal é de R$1.000, ele tem que vender esse queijo por R$1.000, né? Como mínimo, para pagar as contas dele. Mas eu acho que isso tem que mudar. E uma coisa que é muito importante, que a gente falou ontem, que a questão hoje está que existem muitos lojistas que vendem queijo artesanal, mas que não são especializados. E vendem como se fossem especializados. O que a gente precisa entender é que cada loja tem o seu perfil de público. E cada produtor tem o seu perfil de loja, né? Eu primeiro assim, eu não quero generalizar custos de ninguém, porque não se trata só de custo, né? Se trata também de entender e normalizar os mercados, né? O produtor pode vender o queijo onde e como ele quiser. Lojista não tem medo de concorrência. Não é isso. O que a gente precisa entender é
que cada um tem o seu perfil de produto, cada um tem o seu perfil de público. Você não pode vender um queijo a R$ 300 na feira. Talvez algum lojista possa. Agora, também está que o próprio produtor tem que entender que se ele abrir um caminho virtual de venda, quer vender direto ao consumidor, é bem interessante. Eu acho bacana. Mas ele tem que criar uma política de preço para não gerar concorrência a ele mesmo. Então não adianta ele vender a R$ 100 o queijo dele para o consumidor e vender a R$ 100 o queijo dele para o lojista. Ele está acabando com o lojista, mas ele não está acabando só com o lojista, ele está acabando com o cliente dele. Ele vai vender um queijo, vai ter muito mais trabalho de vender queijo por queijo, unidade por unidade, se ele vai vender para um lojista 50 unidades de uma vez. Né? Então a questão é, o que fazem aqui, por exemplo, na Espanha? Eles fazem packs. Um produtor que produz 4 queijos diferentes, eles fazem um pack. Eu só vendo pack de 2 queijos ou de 3 queijos. Não vendo um queijo, porque assim eu evito comparação. E eu evito gerar conflito com o meu principal cliente, que é o lojista. Né? Não é um mercado exclusivo, não existe exclusividade, ou pelo menos não deveria existir exclusividade, mas as políticas de preço deveriam ser mais equilibradas. Aí é onde a gente entra com a Comer Queijo. Né? A Comer Queijo veio de uma proposta, inclusive sua, Fernando. A Comer Queijo veio a partir disso, desse grupo. A gente acabou formalizando a nossa parceria, porque todos no grupo se ajudavam. A gente trocava informações, criava benefícios. No final, agora na pandemia, a gente estava fazendo compras coletivas de produtores que tinham estoque muito altos, gerando benefícios. A gente tem assessoria sanitária, e a própria associação paga para os lojistas. Quer dizer, o lojista se financia, né, o associado se financia. E mais, a gente tem assessoria do DAN também, referente a qualidades, qualidade de produto, caderno. A Comer Queijo é uma instituição hoje, uma associação hoje com 19 associados, e estamos dando um passo à frente. Né? Por quê? Fernando, eu entendo, isso é um ponto de vista meu pessoal, ok? Eu entendo que a associação, e se eu colocar o dedo na ferida de alguém, sinto muito, mas essa é a minha verdade. A associação está aqui para servirem os associados, e não ao contrário. As associações não estão para servir um benefício da sua diretoria, como impulso para benefício político, como impulso para benefício financeiro, como impulso para benefício que seja. Né? A diretoria trabalha democraticamente para os seus associados. Então, a Comer Queijo vai iniciar um novo ciclo. Né? A Comer Queijo, essa atual diretoria da Comer Queijo vai ser modificada no próximo mês de junho. Com isso, a Comer Queijo quer dar o exemplo de mostrar democracia para todas as associações e supostas associações que estão por aí no Brasil, falando em nome de atores da cadeia do queijo artesanal brasileiro. É muito importante isso, porque se não gira a roda, não vai funcionar nunca. Porque no Brasil a gente tem a sensação sempre de que a gente está com o queijo e a faca na mão e a gente manda buscar mais queijo, outro queijo e outra faca. Né? Melhorou desde 2010? Porra, Fernando, melhorou, né, cara? Melhorou bastante, mas não é o ideal. Né? Deixa eu te falar, aqui, eu te falei ontem até, inclusive, cara, eu pago 4% de imposto em queijo. 4% na origem e 4% na venda. É uma alegria, cara, tão grande. Você faz um cálculo tão fácil. A gente trabalha com margem de 35% aqui, Fernando. Tudo com imposto. A hora que eu ligo para o produtor para pedir queijo para ele, eu não preciso nem perguntar se ele tem certificação sanitária, porque é óbvio que ele tem. Né? Porque aqui todo mundo trabalha para fazer funcionar, tanto na parte governamental quanto na parte dos produtores. Então é isso, eu acho que a Comer Queijo, ela não é só uma questão, não é só uma associação que representa os seus associados, mas também quer ser uma associação
que entregam um pouco de ética nesse cenário do queijo artesanal brasileiro. Falando assim, ô Bruno, vamos, a gente tem poucos minutos, falando assim um pouco de futuro, né? Que a gente acho que já deu para entender bastante assim ao passado, o presente. O que você imagina? Eu sei que você está na Espanha, é mais complicado, mas você está em conversa com todo mundo o tempo inteiro, né? O que você imagina, além desse posicionamento que você passou aí, que eu acho que é fundamental, que é um exemplo que vocês estão querendo colocar, e deu para entender muito bem essa questão política, mas o que você imagina que vem pela frente, assim, no Brasil? Se você é otimista, você é pessimista? Eu não sei muito bem o que eu vejo do futuro, Fernando, no Brasil, até porque eu já estou 2 anos fora, né? Sim. Eu consigo acompanhar um pouco sobre a conversa entre os associados da Comerquejo, uma profunda preocupação com relação às estafas, com relação ao momento atual, com relação à precificação e às dificuldades que estão se tornando outras, e não só a questão da legalidade dos produtos. O que eu sim consigo ver num futuro, a médio prazo, é que o Brasil é um país enorme, tem um potencial gigantesco, mas que a gente precisa ter um pouco mais de empatia, né? A gente tem que criar as coisas sem muitos prejuízos, né? A gente tem que ter, não vou dizer planificação, porque no Brasil não existe isso, né? Mas a gente tem que olhar para frente, deixar de buscar benefício próprio, tentar trabalhar com cordialidade, com empatia e trabalhar junto, né? Não quer dizer que eu discorde de você ou que você discorde de mim, que a gente deixe de trabalhar e de criar, ou pelo menos projetar alguma coisa positiva para o futuro. Hoje mesmo no Brasil, a única coisa que eu consigo desejar para o Brasil é mais amor e mais empatia, né? Isso é fundamental. Hoje, esse momento do Brasil é muito ruim. Não, legal, já deu para entender. A gente está nos últimos minutos aqui e deve ter gente achando, pô, mas cadê a polêmica? Vocês falaram que vocês pensam diferente, assim por diante. Na verdade, a gente pensa, o Bruno está falando exatamente isso, quer dizer, a gente tem pensamentos diferentes, acho que todo mundo tem, isso é saudável. A gente precisa dessa diversidade, como tem a diversidade do queijo, assim por diante. Mas como tem só 3 minutos, eu vou colocar só uma aqui para o pessoal, só uma divergência. Quero que você fale um pouco de premiação, que todo mundo sabe que você lançou o Prêmio Brasil e tudo mais, e que eu sou contra prêmio. Fala só para lançar uma pequena polêmica aqui, para o pessoal ir embora feliz. Pois é, Fernando, eu acho que o negócio é o seguinte: no Brasil tudo é muito extremo, né? Tudo é muito para fora, tudo é muito. Você é da esquerda, você é da direita, você é do Corinthians, você é do Palmeiras, você é evangélico ou é católico, e a gente esquece de que cru ou pasteurizado, artesanal ou industrial, a gente esquece que a gente é igual, cara. A gente é igual, somos um, e a gente tem que criar juntos, sendo empatia. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu amo o Falco. Então, eu acho que assim, não é porque ele é flamenguista, liberal de direita, e eu sou São Paulino, socialista de esquerda, que eu vou pensar diferente dele. Eu penso diferente dele e eu não vou deixar de gostar e de respeitar e de amar a pessoa por causa que a gente pensa diferente. Não é assim. Não deve ser assim, pelo menos, né? E hoje existe um ódio muito enraizado na nossa sociedade que não está nos permitindo dar um passo adiante, né? Isso é muito negativo. Eu respeito pra caralho o teu trabalho, a gente tem algumas coisas de diferença, algumas diferenças, a gente foi muito criticado, eu acho que inclusive por terceiras pessoas, a gente foi empurrado a nos odiar, mas em nenhum momento, né, a gente se martirizou. E eu acho que isso é muito importante.
muito importante a gente manter o nosso respeito. Você veio na loja, eu fui na queijaria, a gente se conhece, no final a gente conseguiu manter esse respeito, mesmo que à distância, a gente conseguiu manter esse respeito e criar, né, uma cena queijeira no Brasil muito interessante, que hoje existem inúmeras lojas e inúmeros produtores que nos conhecem e que não tinham nem ideia do que acontecia entre nós. Isso é muito interessante, isso é muito bacana, né, porque a gente soube se respeitar, e isso é foda, né? Isso é muito legal, apesar das nossas diferenças. Eu acredito nos concursos, sempre participei dos concursos como uma ferramenta de marketing. É evidente que todos os concursos, como todos os campeonatos de futebol e todas as religiões, elas são éticas pessoais, são pontos de vista pessoais, são óticas pessoais, né? Sim. Então, assim, eu vou no World Cheese Awards na Inglaterra, se na minha mesa está cheio de juiz inglês, o cheddar vai ganhar. Se está cheio de italiano, o parmigiano reggiano vai ganhar. É inevitável. A tua cultura, a tua tradição vai ser a que vai prevalecer naquele momento, né? Mas não é por isso que eu vou deixar de gostar de um parmigiano reggiano ou de um cheddar. Aí que está a nossa empatia. A empatia une, a apatia mata. O queijo constrói ponte, o ódio constrói fronteira. Isso a gente tem que ter muito cuidado e manter trabalhar, e a gente não pode perder o rumo, o foco na construção. A desconstrução, e aí eu digo uma coisa para você, eu estou longe de quem não quer ser empático comigo, e quem não quer participar, e quem não quer entender. A pessoa que quer e acha que constrói tudo sozinho, eu prefiro manter à margem. Não quero, tudo bem, concordo, falo, cumprimento, mas eu não quero ter relação com esse tipo de pessoa. Não, maravilha. Nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que foi muito legal, maravilhoso mesmo. A gente, né, acho que a gente devia essa conversa e acho que online ela fica até maior, porque ela vai ser editada e vai virar um documento histórico, né? E fica bem claro como a gente luta por toda essa causa, como a gente não é mártir, como a gente tem diferenças, como foram feitas construções desnecessárias. Acho que é um momento aqui de desabafo meu e seu, né? Eu acho que teve muita gente que não agiu legal, nos maltratou, a gente não merecia, né? Com todo respeito a não achar que a gente é a bola da vez, a gente é igual a todo mundo, vamos morrer igual a todo mundo, não é essa história, mas assim, eu acho que a gente vai estar junto várias vezes ainda, e é isso, é respeito, é empatia, tem uma causa comum e cada um encontra caminhos diferentes para, né, para ajudar essa causa comum. Acho que é isso que a gente tem feito. Então, Bruno, muito obrigado, cara. Conversamos esses dias aí, foi muito gostoso, muito aprendizado. Assim que possível, vamos falar mais. Eu estou sempre à disposição de todo mundo, você da mesma maneira, você está na Espanha e está ajudando aqui, quer dizer, então, obrigado por tudo, cara, viu? Um abração para você. O prazer é meu, Fernando, obrigado pelo convite. A gente tem que fazer o 2.0 também, acho que falta tema ainda. Você estava falando aqui, eu estava pensando, rumiando, né, como eles falam assim, nas coisas que eu não falei, né? Eu falei, e olha que eu falei pra cacete. Mas é isso, a gente tem muito papo para colocar em dia e acho que é interessante, e pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente que quer saber mais e quer conhecer mais sobre a nossa relação e nosso ponto de vista sobre os queijos. Um beijo no coração de todo mundo aí. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Mais tarde tem mais. Obrigado pela participação de todo mundo. Viva o queijo artesanal. É isso que importa, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau.